Olá, seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre o impacto das tensões entre Estados Unidos e Dinamarca no programa F-35 e Exército Brasileiro em ação na defesa da fronteira norte, tensões com a Venezuela. Os recentes desentendimentos entre os Estados Unidos e a Dinamarca sobre a soberania da Groenlândia colocaram em risco a colaboração entre os dois países no programa F-35 Joint Strike Fighter. A declaração do presidente norte-americano Donald Trump sobre a possibilidade de reivindicar militarmente a ilha desencadeou uma crise diplomática que pode afetar diretamente a parceria na produção e aquisição dos caças. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos manteve uma ligação telefônica de 45 minutos com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, que foi descrita como acalorada e conflituosa por 5 autoridades europeias. Segundo essas fontes, o governo dinamarquês está lidando com a crise e teme que Washington adote medidas de retaliação, incluindo a imposição de tarifas comerciais e possíveis sanções econômicas. O governo dos Estados Unidos criticou a presença militar dinamarquesa na Groenlândia, classificando-a como insuficiente. Trump ironizou o envio de patrulhas adicionais e minimizou os esforços da Dinamarca para reforçar sua posição na ilha, considerando as medidas inadequadas para garantir a segurança na região. A Dinamarca, como membro ativo da OTAN e parceira estratégica dos Estados Unidos, participa do programa F-35 desde 2002. O país encomendou 27 dessas aeronaves para substituir sua frota de caças F-16 e desempenha um papel fundamental na produção e sustentação do programa. No entanto, o embate diplomático entre os dois governos pode comprometer essa colaboração. Especialistas alertam que os Estados Unidos podem congelar ou cancelar a participação da Dinamarca no programa F-35, da mesma forma que fizeram com a Turquia após sua decisão de adquirir sistemas de defesa aérea russos S-400. Caso isso ocorra, haverá impactos na cadeia global de suprimentos do F-35, prejudicando tanto os atuais parceiros quanto potenciais compradores. O programa F-35 depende significativamente da participação internacional para distribuir seus elevados custos de produção e manutenção. Se um dos participantes for excluído, poderá haver um aumento nos valores repassados aos demais países envolvidos, o que pode tornar o projeto menos viável econômica e estrategicamente. Atuais e futuros compradores do F-35 estão reconsiderando suas opções diante da instabilidade no programa. Alguns países, como Arábia Saudita, Turquia, Japão, Itália e Coreia do Sul, têm avaliado alternativas, incluindo desenvolvimento de caças próprios ou aquisição de aeronaves de outros fabricantes. A situação se agrava com as críticas vindas de dentro do governo dos Estados Unidos. Recentemente, Elon Musk, que atua no Departamento de Eficiência Governamental, destacou falhas estruturais no projeto do F-35. Ele argumentou que o modelo foi desenvolvido para atender a diversas necessidades simultaneamente, tornando-se excessivamente complexo e caro. Além disso, defendeu que caças tripulados estão se tornando obsoletos com o avanço da tecnologia de drones. O ceticismo em relação ao F-35 tem crescido entre aliados e especialistas. A instabilidade no programa ocorre em um momento crítico, pois sua consolidação depende da manutenção de sua base de compradores e parceiros. Sem a estabilidade necessária, a produção pode ser comprometida e os custos unitários podem subir ainda mais. Se a Dinamarca for excluída do programa F-35, enfrentará desafios significativos em seus planos de modernização militar. O país precisa substituir sua frota de caças F-16 para manter sua capacidade de defesa aérea e cumprir seus compromissos na OTAN. A falta dos F-35 pode obrigar a Dinamarca a buscar soluções alternativas, incluindo a compra de outras aeronaves ou a manutenção prolongada de seus caças antigos. Para os Estados Unidos, excluir a Dinamarca do programa levanta questões sobre sua confiabilidade como parceiro de defesa. Se um aliado histórico for punido por tensões diplomáticas, outros países podem reconsiderar seu envolvimento com os Estados Unidos em projetos militares de longo prazo. Os recentes desdobramentos ressaltam como as alianças militares e os programas de defesa estão intrinsecamente ligados às relações diplomáticas. Em um momento em que a OTAN precisa de unidade, qualquer atrito entre aliados pode comprometer a segurança coletiva e gerar efeitos que vão além da disputa pela Groenlândia.
A insistência dos Estados Unidos na reivindicação da Groenlândia pode ter efeitos inesperados na estabilidade de seus programas militares. A longo prazo, isso pode minar a confiança de aliados e prejudicar o desenvolvimento de futuros projetos de defesa conjunta. A tensão entre os dois países também levanta questões sobre a influência política na gestão de programas militares. Se decisões de defesa forem tomadas com base em disputas diplomáticas, a segurança e a eficácia das alianças militares podem ser comprometidas. Diante desse cenário, fica a dúvida: os desentendimentos políticos devem determinar o futuro de projetos militares estratégicos? Agora vamos para outra notícia. Exército brasileiro em ação na defesa da fronteira norte e tensões com a Venezuela. O Exército brasileiro declarou possuir um efetivo superior a 19 mil militares para monitorar os 9.762 quilômetros de fronteira que o país compartilha com Peru, Colômbia, Guiana e Venezuela. Isso equivale a uma média de um militar para cada 500 metros da linha fronteiriça. O Comando Militar da Amazônia, CMA, divulgou essa informação na segunda-feira, 27 de janeiro, em um comunicado oficial. A divulgação ocorreu após a coletiva de imprensa realizada em 22 de janeiro pelo general de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, comandante da região, onde foram apresentados os principais resultados das operações conduzidas pelo CMA ao longo de 2024. O CMA tem sob sua responsabilidade os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, cobrindo aproximadamente 62% da extensão territorial das fronteiras terrestres do Brasil. Para essa missão, conta com a estrutura de 63 organizações militares e 23 pelotões especiais de fronteira. Segundo Costa Neves, ao longo de 2024, o CMA manteve a mobilização diária de cerca de 1.420 militares, que participaram de uma média de 35 operações diárias. Essas operações englobaram a segurança territorial, o combate a atividades ilícitas transfronteiriças, apoio humanitário e iniciativas ambientais. O governo de Nicolás Maduro tem realizado diversas provocações direcionadas às Forças Armadas brasileiras e ao presidente Lula. Um dos episódios mais recentes ocorreu em 23 de janeiro, quando viaturas militares venezuelanas ingressaram em solo brasileiro por alguns metros. O fato ocorreu durante um exercício militar conduzido pela Venezuela, denominado Escudo Bolivariano. Esse tipo de movimento gera preocupação e exige maior vigilância por parte das autoridades brasileiras. Analistas militares sustentam que as Forças Armadas do Brasil possuem superioridade significativa em relação às tropas venezuelanas. No entanto, eles avaliam que uma guerra entre os dois países é improvável. Apesar disso, os altos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica seguem trabalhando para aprimorar a prontidão operacional de seus efetivos e reforçar a presença militar na região. No final de 2023, as ameaças de Maduro em relação à Guiana geraram uma mobilização estratégica por parte do Brasil. O temor era que uma eventual invasão venezuelana pudesse ocorrer via Roraima, pelo acesso terrestre. Nessa ocasião, os blindados do Exército Brasileiro levaram cerca de um mês para chegar à localidade, o que evidenciou a necessidade de maior agilidade e planejamento logístico em situações emergenciais. Considerando o histórico de provocações e as vulnerabilidades logísticas identificadas nas Forças Armadas brasileiras, você acredita que o governo deve investir mais em infraestrutura militar na região amazônica para evitar atrasos em resposta a possíveis ameaças, ou deveria priorizar uma abordagem diplomática para resolver as tensões com a Venezuela? Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.